A nossa conversa de hoje é uma conversa que é um pouco polêmica, mas que é muito importante. Eu quero te pedir para ficar até o final, mesmo que você leve uma ou outra chicotada, né, amor? Hoje... Ó, mulherada, chama o maridão pra assistir esse filme, que o pastor tá arretado hoje, vai sair chicote pra cotelada. Bom, vamos lá. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde a gente vai conversar um pouco sobre... Não assusta não, nosso chicote é com carinho. Poxa, até falhou, tá vendo? Poxa, amor. É com carinho o nosso chicote, tá? Assusta não. Então vamos nós de novo. Não, pô, continua, você vai falar que o chicote é carinhoso. Bom, a gente vai falar um pouco sobre o seu lugar como o homem que direciona a sua família para uma bênção espiritual ou para uma maldição espiritual. Enfim, é um pouco sério. Eu queria que você prestasse atenção, tá? Mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Eu sou o Bruno. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Se você é mulher, tá aqui. Assiste tudo sim. E aí depois, quando terminar esse vídeo, você faz ele aparecer pro seu marido, entendeu? Você dá uma dica assim, você deixa no quarto lá, vai tomar um banho, deixa o computador lá, né? Deixa o vídeo rolando. Seja bem-vindo à mentalidade cristã. Ó, mas é verdade, se você é homem, fica aqui, muito importante mesmo que você ouça tudo até o final. Faz essa reflexão com a gente aqui, que eu acho que você vai curtir muito, tá? Na verdade, acho que todo mundo... essa é uma discussão interessante para homens e para mulheres. Sim. Vai ser legal para todo mundo, mas é que tem algum momento que a gente fala mais especificamente para o homem, né? Bom, e a gente vai conversar sobre uma passagem do livro de Ruth, e é bem o comecinho do livro de Ruth, na verdade, tá? Que é o capítulo 1, os versículos de 1 a 5. Para quem não sabe, da linhagem de Ruth que nasceu Davi. Ruth foi bisavó de Davi. Tá? Então, e ela não era uma mulher da descendência, né, dos hebreus. E como foi que aconteceu isso? É porque um homem chamado Emelec, no momento em que aquela terra deles ali, a terra que Deus havia prometido para eles, a terra que manaria leite e mel, estava passando por um momento de fome, de seca. Ele resolveu sair com a família dele, ele, Emelec, com a mulher dele, Noemi, os 2 filhos, saíram dali e foram para uma outra terra. Eles foram atrás de algum lugar que pudesse resolver aquela situação que eles estavam passando, aquela situação de fome, de seca, e eles foram encontrar com os moabitas, né? Chegaram lá, os filhos deles se casaram com 2 mulheres moabitas, e depois os filhos morreram, o Emelec morreu, a Noemi ficou sozinha com as 2, e ela resolveu voltar para a terra dela, e só a Ruth voltou com ela. Então ela voltou com uma das noras, voltou a Noemi e a Ruth. E aí depois tem uma longa história, até quando Ruth se casa com um dos parentes ali, e daquela linhagem vem Davi. Mas eu queria falar de uma coisa que as pessoas não falam tanto assim, que foi como foi que Emelec agiu durante essa situação toda, e que de certa forma, se você for prestar atenção, levou a família dele para a ruína. Né? Porque ele era o cabeça da família, ele era o homem que estava ali direcionando a família dele toda, e no final das contas só sobrou a mulher dele e a nora, né, a esposa de as 2 noras, na verdade, né, mas ele e os filhos vieram a falecer. E isso é interessante para que a gente possa pensar. Por isso eu falei que algumas coisas hoje são para homens e para as mulheres, e algumas outras coisas são só para os homens, né? Porque a primeira coisa é que Deus tinha uma promessa para aquela terra. Ele levou o povo dele para ali. Ele falou, olha, essa é a terra em que eu vou cuidar de vocês. Essa é a terra de onde mana leite e mel. Essa é a terra prometida. É aqui onde eu tenho plano para vocês. É aqui onde eu vou cuidar de vocês. Sabe? E é na época dos juízes ainda, né? Não tinha reis ainda em Israel. E o que aconteceu, na verdade, é que começou a passar fome, começou a passar seca em algum determinado momento ali. E quando a gente começa a passar por alguma dificuldade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir a Deus para cuidar, a gente tem que confiar nas promessas de Deus. Deus tinha uma promessa para aquele povo. Ao invés de confiar na promessa daquele povo, o que eles fizeram foi fugir. Ao invés de jejuar, de orar, de confiar, eles fugiram daquela dificuldade. Na verdade, é confiar mais no meu plano do que o plano de Deus, né? Eu tenho uma solução, assim, eu tenho uma solução para resolver não, isso, se né? não foi resolvido até agora, tá tudo bem, deixa que eu resolvo, vai lá, e enfia os pés pelas mãos, né? Enfim. E assim, se você é uma pessoa que está nos caminhos de Deus, você tem que entender que o poder de Deus está sobre você.
e que as promessas de Deus não voltam atrás. Sabe? Isso é muito importante. A gente tem que entender que as promessas de Deus não voltam atrás. Deus prometeu uma coisa para a sua vida, pode ser que ela vai acontecer lá na frente, como o filho de Sara, por exemplo, né? É muito para frente mesmo, mas você não sabe qual é o momento, qual foi a hora que Deus planejou para dar aquela vitória, sabe? E eu já fiz muito isso, tá? De ficar procurando uma forma de Deus me dar a vitória que eu quero. Desenhar o caminho pelo qual aquela vitória seria feita, como se eu entendesse o caminho de Deus mais do que Deus, como se eu entendesse os planos de Deus mais do que Deus, e como se Deus precisasse de mim para dar uma solução mirabolante para aquilo que eu gostaria de receber. Isso eu já fiz isso demais, na minha cabeça tinha tudo certinho, e eu pensava, mas como é que Deus não fez isso? Ia dar certinho para poder me abençoar. Eu já fiz isso um monte de vezes, assim. E aí vai, nossa, minha cabeça vai longe. Eu resolvo todos os problemas que Deus tem para resolver para mim. Sabe? Tudo na minha cabeça e tal. E foi um pouco isso que ele fez, né? Ele foi lá tentar resolver, ele foi para uma outra... Ele saiu do lugar da promessa. Sabe? E isso acontece também com alguns cristãos. Às vezes a pessoa está passando por alguma dificuldade e ela sai da igreja, por exemplo. Ela acha que não é ali na igreja, não é ali no meio do povo de Deus, não é ali com a ajuda das pessoas que estão orando com ele que ele vai receber aquela vitória e a pessoa se afasta da igreja. E, aliás, as pessoas se afastam da igreja pelos motivos mais absurdos, né? Tem gente que não vai com a cara do pastor, tem gente que não gosta da irmã que está falando mal de não sei o quê. É uma das armadilhas mais... Sabe quando você vê aqueles desenhos animados, que você vê o cachorrinho chegando perto daquela boca gigante assim você fala, nossa, ele vai cair. É essa armadilha. Para você sair da igreja que Satanás ama. É a mais evidente, é aquela que tá na cara ali, e as pessoas caem muito nessas armadilhas, que é não gostar da pessoa. Ah, é porque a fulana falou não sei o quê. Ah, é porque o ciclano falou alguma coisa. Ah, porque aquilo que o pastor falou, não, porque isso não tá certo. Aí cai na armadilha, aí fica em casa, se isola em casa, fica mais fraco, né? Isolou para o inimigo assim, né? Isola, ataca, é mais fácil, -1. Aí vai lá, aí bota a armadilha na bocona lá de novo. Vamos ver quem vai ser o próximo a cair. Então, saia disso, enxergue que não são pessoas, né? Não são as pessoas, é a igreja, né? Continue aí, vai lá. Não, isso é importante da gente pensar mesmo, tá? Que a gente tem aquelas pessoas todas ao nosso redor. E num outro vídeo nosso, no qual a gente fala sobre batalha espiritual, a gente fala também sobre você não fugir, né? Você enfrentar as armadilhas que o inimigo coloca para você. E é esse momento que a gente tem que entender a autoridade que a gente tem. Sabe? A autoridade do poder que tem no nome de Jesus. Sabe? Que ali no caso não era o poder do nome de Jesus, porque Jesus ainda viria, mas era o poder de Deus diretamente, é uma promessa que Deus tinha. E no nosso caso hoje é o poder de Jesus Cristo. Então a gente tem que entender isso, sabe? Às vezes você está enfrentando alguma dificuldade e você foge, mas você tem que perceber que há uma autoridade naquele poder. Sabe? E o Espírito Santo de Deus está sobre você. E você tem que determinar essa vitória. Meu filho, se você é homem, você foge, muitas vezes você foge e leva a sua família inteirinha junto com você, que foi o que o Emelec fez. E fez pior, sabe? O que acontece? Porque Moabe significa pecado, porque lá na história de Ló, quando a mulher de Ló virou uma estátua de sal e ele foi com as 2 filhas, e aí de repente elas ficaram preocupadas que como é que ia ter a descendência deles e porque elas também estavam sozinhas e perderam os maridos, né? Então só tinha eles 3, elas embebedaram Ló, elas engravidaram dele e uma delas teve um filho chamado Moabe, que deu origem aos Moabitas. Sabe? Que era para onde Emelec estava levando a família toda. Pro pecado. É brilhante, né? Só ele não perceber. Era muito bom, era muito esperto, na verdade. Ele tirou a família dele da posição, do lugar em que Deus prometeu que eles receberiam vitória e levou para o lugar do pecado. Foi muito inteligente isso, sabe? A gente brinca com isso, mas a gente faz muito isso na nossa vida, né? Eu lembro que tinha um lugar de oração na casa que a gente morava antes, que aí tinha um lugar de oração, e Deus falou assim comigo, nossa, eu vou falar muito com você nesse lugar. Aí eu não sei porque, eu não lembro muito bem porque eu mudei o lugar da oração. Então vou mudar de lugar. Esse lugar abençoado aqui, que eu fiquei aqui orando tempão. Deus falou que ia falar comigo aqui, e eu orando em outro lugar, e naquela hora pareceu a melhor ideia do mundo. Então assim, você provavelmente também tem essas ideias mirabolantes aí. É bom até identificar para você não cair. E principalmente se você é homem. E assim, sabe o que acontece? Você também tem que honrar o nome que você tem.
como assim? Emelec significa Deus é meu rei. Quer dizer, ele devia acreditar nisso, assim, né? Deus é meu rei, sabe? E Emelec começou errando no momento em que ele já foi passando determinadas coisas para os filhos dele. Porque ele tinha esse nome, que era Deus é meu rei, e eu vou achar aqui para você o que significa o nome dos filhos dele, sabe? Porque é uma coisa impressionante, assim. Ó, Malom e Quilion. Um significa doença, o outro significa definhamento. Então ele saiu do Deus é meu rei e ele colocou nos filhos dele doença e definhamento. E é lógico que a gente não vai fazer isso conscientemente com os nossos filhos hoje, né? Você não vai chamar sua filha de desgraça, o seu filho de sei lá o quê, tal, mas a gente faz, a gente não, graças a Deus, eu não faço isso, mas as pessoas tendem a fazer esse tipo de coisa que é começar a jogar maldição sobre os próprios filhos. Desde lá do comecinho, né? Ele começou no nome, mas muita gente fala, esse menino não tem jeito, essa Danado. essa menina não vai ser nada que preste. É impressionante como e pai tem um poder muito grande. Tá? E por que eu estou falando de pai tanto assim? Porque a gente vai para as igrejas e a gente vê as igrejas cheias de mulheres. É impressionante, assim, são raras as igrejas que têm mais homens do que mulheres. E a Bíblia fala que nós homens somos as autoridades espirituais da nossa casa, sabe? E eu não estou falando aqui de uma coisa machista, nada disso. Na verdade, a Bíblia também fala que a mulher sábia edifica a casa. Exatamente. Sabe? Mas a Bíblia nos coloca essa responsabilidade. Você, como homem, tem essa responsabilidade de ser a autoridade espiritual da sua casa. Sabe o que significa isso? Orar por cada um, abençoar cada um, se colocar de joelhos pelos seus filhos, pela sua mulher, se dar por eles, porque a Bíblia fala que você, como Jesus Cristo com a igreja, que se deu pela igreja. Então você tem um papel tão importante que é muito triste perceber que, em geral, os homens não assumem esse papel. Que as mulheres vão para a igreja e depois elas têm que convencer os maridos a irem para a igreja. Verdade. E aí eles não sabem por que a família deles passa por tanta coisa, por tanto problema, por tanta desestruturação familiar, sabe? E tudo bem se você está assistindo e você é de uma família, sei lá, família separada, ou você não tem o seu pai, ou enfim, cada família tem uma conformação diferente e algumas coisas fogem ao nosso controle, é lógico, né? Sim. Tem coisas que fogem ao nosso controle. Agora, se você é o marido, se você é o pai de uma família que precisa dessa proteção espiritual, esse papel é seu, sabe? E eu costumo brincar com a Tati falando assim, o mundo hoje sente falta de homem-homem. É verdade. Né? Eu brinco com isso e falo assim, homem-homem, sabe? Homem-homem é homem que assume responsabilidade, é o homem que se coloca na posição. Porque o Emelec foi lá e levou a família inteira para a perdição. E Deus é tão maravilhoso que Deus foi lá cuidar da Noemi e foi cuidar da Ruth. Mas ele, Emelec e os filhos dele foram lá morrer. Deus tinha um plano para aquela família, mas Emelec sabia que ele devia ficar nos caminhos de Deus. Ele era daquela tribo, ele era do povo de Deus e ele tirou a família dele do lugar da bênção e levou a família dele para o lugar de pecado. E nós somos capazes de fazer isso. Sabe? Nós somos capazes de estruturar os nossos filhos, nós somos capazes de desestruturar os nossos casamentos, porque nós não assumimos o nosso papel de homem dentro de casa. E assim, você tá falando para homem, eu posso falar um pouquinho para mulher, né? Porque muitas vezes nós mulheres nem permitimos ou então dificultamos que os nossos maridos, que os homens da nossa casa sejam o cabeça da casa, porque nós queremos ser o cabeça da casa. E a gente confunde a palavra, a gente não sabe muito bem e nem sabe lidar muito bem, né? Nossa geração não sabe lidar muito bem com a palavra submissão, que é uma palavra da Bíblia, não é? E que, se você olhar por esse ótica que eu vou te falar agora, submissão é você estar junto numa missão. Ou seja, vocês formam uma dupla numa missão que é manter a sua casa nos caminhos de Deus, manter os seus filhos no caminho de Deus. É muito diferente. Você não é inferior, você não é inferiorizada, você não é mais fraca. Muito pelo contrário. A mulher cresceu muito nesses últimos anos e que bom. Glória a Deus que ela cresceu. Só que você também precisa deixar o seu marido crescer. Você também precisa deixar os homens crescerem. Não adianta você, como mulher, querer ser a maioral da casa, a dona da casa, a chefe da casa
enquanto o seu marido não assume esse papel e, gente, não é consciente, tá? Eu já fiz muitas vezes isso, tive que me pegar e tive que me puxar, dizendo, calma, tá? Não é humilhando. Gente, não é falando mal do seu marido para outras mulheres, ou falando mal do seu marido para outra pessoa, às vezes para sua mãe, não é? É você reclamar do seu marido, é você colocar ele para baixo, você humilhar. Ah, você não sabe fazer nada direito mesmo, deixa que eu faço. Essas coisas você vai jogando um certo tipo de maldição ali na sua família. Tem toda uma passagem da mulher sábia. Não tem isso para o homem, tem toda uma passagem lá da mulher virtuosa, não tem o homem virtuoso, tem a mulher virtuosa, porque a mulher tem um papel importantíssimo. Quando a mulher está desestruturada, a casa de verdade se desestrutura. Não é? Então não é submissão de uma inferioridade, é dupla na missão de estar com Deus. Então se você é mulher, tá vendo esse vídeo aqui? Tá vendo? Se você é marido, tá assistindo, deixa a mulher assistir depois, né? Eu brinquei no começo, deixa a mulher assistir depois. Vocês são dupla dentro de casa. Não é machismo, nem feminismo, nem preconceito, nem nada disso. É cada um tem o seu papel nessa missão. Quando um começa a tentar fazer o papel do outro, ou então bloquear com que o outro faça esse papel, a casa tende a se desmoronar, a família tende a se desmoronar, a família tende a se desestruturar. Né? E assim, a gente, por exemplo, a gente casa para cuidar um do outro, né? A gente casa para fazer o outro feliz. Eu tenho o meu jeito masculino de homem de cuidar da Tati. E a Tati tem o jeito dela de cuidar de mim. E cada um de nós faz isso muito bem, graças a Deus. E nós temos o nosso jeito de cuidar da nossa família, sabe? E o meu chamado é sempre porque me incomoda muito ver o quanto os homens não assumem essa responsabilidade. Não assumem essa responsabilidade de ser essa autoridade espiritual, essa pessoa que ora pelos outros todos e que dá o exemplo para os filhos pelo agir. Dá o exemplo para os filhos porque o filho te vê orando todos os dias. O filho te vê orando pela família. O filho te vê abrindo mão de determinadas coisas pela sua família. Porque você é o homem que tem que abrir mão de certas coisas pela sua família. Sabe? É saber cuidar disso. E você, no momento em que você tem que ser autoridade espiritual, você tem que aprender mais de Deus. E aprender mais de Deus é estar mais nos caminhos do Senhor e entender que a vitória é sempre no Senhor. Né? É no Senhor. O lugar da vitória é o lugar do Senhor. O lugar da vitória é em Deus. Não é saindo dele, não é indo para outro lugar, não é levando a sua família para outro lugar. Você não pode ser a pessoa que dificulta a sua família de estar no Senhor. Pelo contrário, você é a pessoa que leva a sua família para estar no Senhor. E isso às vezes é muito difícil de a gente encontrar um homem que assume esse papel. Ora pelo seu marido, sabe? Ora pelo seu companheiro, pelo seu noivo, pelo seu pai. Eu oro muito e peço assim, Deus, Senhor, trabalha na autoestima do Bruno, trabalha no sucesso dele, que ele cada vez mais seja o cabeça da nossa família, que ele tenha sabedoria, Senhor, trabalha nas emoções dele, porque às vezes tá me ouvindo e fala, meu marido não assume nada, meu marido, e começar, né, ao invés de começar a soltar tudo isso que você tem aí, e que muitas vezes acontece de verdade, não tô falando que não acontece, acontece de verdade, mas ao invés de você reforçar isso, é você dobrar o joelho mesmo e orar por ele. Orar pelo cabeça da sua casa, orar pelo cabeça da sua família. Né? Se você ainda mora com seus pais, orar para que o seu pai seja o cabeça daquela casa. É muito importante isso, porque quando realmente o homem assume esse papel, essa autoridade espiritual ganha uma força na sua oração, mulher. Quando você tem o seu homem do seu lado, é uma força gigantesca pelos seus filhos, né? Que é o homem orando ali pelos seus filhos, ou seu pai orando pela sua mãe, por você. É diferente, é uma força linda, é poderoso, é muito mais poderoso do que você orar sozinha. Então ore por ele, ore para que Deus trabalhe no coração dele para que ele se torne cada vez mais o cabeça da família. Ore para que você tenha sabedoria de se colocar como uma ajudante, uma auxiliadora de muita importância nessa missão de dentro da sua casa, de fazer as coisas acontecerem. Porque muitas vezes você é o pescoço da cabeça, o marido é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, é o que vai fazer, é o que vai direcionar muitas vezes o marido, né? Uma palavra que você fala, uma coisinha, uma intriguinha que você coloca ali na cabeça dele, né? Uma coisa, ele vai tender a fazer às vezes a coisa certa ou não. Então tomar cuidado com isso mesmo.
e trazer tudo isso para o lugar do Senhor mesmo. Então, E tem uma coloca coisa na sobre presença isso, dele. amor, que eu acho importante, porque existem alguns homens que não assumem, mas também existem alguns homens que eles acham que eles têm que mandar na esposa deles, que eles se colocam como autoritários dentro de casa, como se eles tivessem que mandar em tudo. Aí é né? diferente, né? E autoridade é completamente diferente de autoritário. Tá? E é completamente diferente. E uma coisa que eu aprendi muito, por exemplo, é que Deus deu uma intuição para as mulheres que ele não deu para os homens, sabe? E a gente estava falando um dia desse sobre isso, alguma coisa que você estava falando que você não sentia muito bem com relação àquilo, e eu falei, amor, eu não sinto nada disso, mas eu confio tanto na sua intuição, e se você está dizendo, não vou fazer. Isso Lembra? é exatamente aquilo que a gente estava falando de serem coautores de uma missão, né? Mulher tem um papel importante, o homem tem outro. Mulher tem uma intuição, mulher tem um sentido de cuidado, de Isso é uma coisa que conversar Deus ali deu. com os filhos, de conseguir as coisas. A gente vai, né? A gente vai conseguindo assim, de repente a gente conseguiu. Homem já é mais certeiro, já é mais prático, já bota a mão na massa, enfim. E é exatamente isso. E aí autoridade é diferente de autoritário. Não é na força, não é humilhando, batendo, impondo, não é? Hoje a gente já tem muito essa visão, né? Antigamente era mais difícil, mas eu acho que hoje às vezes é muito velado, é muito dentro de casa e tal. Então, fique bem claro, não é isso que a gente está falando para você que é Não, homem. de jeito nenhum. E tem que ser muito burro de achar que você sozinho é mais inteligente do que você mais uma outra pessoa. Assim, Exatamente. independentemente de quem seja a outra pessoa. Tem que ser muito burro pra achar que você sozinho é mais inteligente do que você mais uma outra pessoa. Tá? Você não é sozinho, você é menos poderoso, você é menos poderosa. Tem que somar as forças, né? E se você está começando uma relação agora, é tão bom você saber disso, né? Eu queria muito que alguém tivesse falado isso para mim no início das minhas relações amorosas, né? Porque veio uma questão tão forte do feminismo, da mulher assumir o seu papel, assumir o seu poder e tal, e ela trabalha, e ela cuida dos filhos, e ela manda na casa e tal, e a mulher ficou com essa parte de ser cuidada muito defasado, né? A gente tem vontade de ser cuidada, mas muitas vezes a gente não se deixa ser cuidada, porque não, imagina que um homem vai mandar em mim. Então fica faltando essa parte que é uma parte que nós, mulheres, precisamos muito. Nós precisamos ser cuidadas, sim, você precisa ser cuidada, sim. E como é bom ter alguém para cuidar de você, como é bom ter alguém para te apoiar ali, como é bom ter alguém ali para cuidar dos seus filhos. Não é? Então, é um equilíbrio, não é nem ficar lá quietinha, dentro de casa, sem falar nada, sem direito nenhum, não é isso. Mas também não é um lado em que você desencanou, não preciso mais de homem na minha vida, não preciso mais de ninguém na minha vida, enfim. É tomar cuidado para que essas coisas elas fiquem equilibradas, e é uma linha tênue. É uma linha tênue. Para vir para um lado e para o outro é fácil. Então é um equilíbrio. E é bom você falar para os homens mesmo isso, porque muitas vezes a gente quer falar isso para o nosso marido, quer falar isso para a pessoa que está com a gente, quer falar para o nosso pai, né? Se a gente vê uma relação dos nossos pais. E a gente não sabe como falar. É bom ter um homem que falando disso. E você como homem aprenda a levar a sua família para o caminho do Senhor. Exatamente. Que o lugar onde você vai levar a sua família é em Deus. Aprenda isso. Aprenda. O lugar é no Senhor, né? E a gente deu umas chicotadinhas aqui, como no começo a gente fez. Mas o louvor é tranquilo, porque o lugar é no Senhor. Tem um louvor muito bonito da Heloísa que fala exatamente isso. Que há só um lugar. Então, independentemente aqui do que Elimelec fez com a família dele e da direção que às vezes você quer tomar com a sua, ou como mulher ou como homem, há um só lugar, que o lugar é no Senhor. Aprenda louvor... que existe uma autoridade ainda muito maior, que é a autoridade de Deus sobre a sua vida. E que quando você se coloca e abre o seu coração e permite que Ele te mostre, é ali onde você e a sua família toda vão receber as bênçãos e as vitórias de Deus. Ele é muito bonito. Você já pode ter até ouvido. Se não ouviu, procura depois também na voz da Heloísa, que é muito legal. Há um lugar onde descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Esse
no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Que o seu lugar seja sempre no Senhor. E que o Senhor determina o lugar do homem e o lugar da mulher. Então fique sempre nele que você vai ficar no lugar certo. Vamos orar por esses homens e mulheres. Amém. Vamos sim. Eu fico sempre encantado com você cantando. E aí eu me perco, às vezes eu te amo. Senhor, nosso Deus, Pai amado, obrigado por essa palavra de hoje, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor trouxe para cada um de nós aqui e principalmente o que o Senhor levou para aqueles que estão nos ouvindo. Obrigado, Pai, obrigado por nos permitir fazer a sua obra. Pai, eu quero te pedir que o Senhor vá ao encontro agora de cada mulher, de cada homem que está ouvindo, que está assistindo, e que o Senhor possa agir no coração, na mente deles, que o Senhor possa desenvolver o espírito de cada um deles, e que as suas almas fiquem sujeitas ao Espírito, Pai, e que eles possam tomar o lugar correto deles, que cada um possa ajudar o outro da maneira como o Senhor planejou, e que essas famílias possam ser todas abençoadas, aquelas que precisam ser reconstruídas, que assim o sejam, que precisam ser fortalecidas, que assim o sejam, Senhor, e aquelas que vão ser construídas e criadas ainda, que sejam construídas e criadas no seu direcionamento, que o Senhor possa abençoar a cada pessoa, Pai, que o seu Espírito os direcione, para que estejam sempre firmes nos seus caminhos. Abençoa cada uma dessas famílias, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Que você seja uma mulher sábia, que saiba edificar a sua casa, a sua vida. E que você gostou aqui, mulher, seja mulher ou homem, né? Coloca aqui embaixo os seus comentários. O que você acha sobre isso? Às vezes esse assunto é um pouquinho polêmico, mas a gente quer saber a sua opinião, quer saber o que você achou disso aqui. Compartilha também, né, amor? Os comentários são sempre bons para a gente poder falar sobre isso, para poder trazer de novo o mesmo assunto, entrar com um assunto novo, né? E eu quero te pedir para que você seja instrumento de divulgação da palavra do Senhor no momento em que você compartilha, divulga, passa para outras pessoas. Bota lá no grupo de WhatsApp da família. Isso! Ao invés de mandar corrente, manda a gente. Ótimo! Beijo, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Fica com Deus.